A vida humana, desde sempre, parece uma longa tentativa de entender quem somos, para onde vamos e o que realmente estamos fazendo aqui. Durante muito tempo, acreditamos que a vida começava cedo, que aos 20 e poucos anos já deveríamos ter descoberto nossas paixões, escolhido nossos caminhos e entendido nossos próprios sentimentos. Mas Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, propôs uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. Ele dizia que a vida verdadeira só começa de fato depois dos 40 anos. Antes disso, segundo ele, nós estamos apenas nos preparando, pesquisando, testando, tateando no escuro, tentando entender o mínimo necessário para começar a viver de verdade. Essa visão é profunda, até desconfortável, porque mostra que talvez passemos décadas acreditando que já deveríamos saber tudo, quando na verdade estamos só arrumando as ferramentas para iniciar o trabalho real. Essa frase de Jung faz a gente olhar para o tempo de uma maneira diferente. Ele enxergava a jornada humana como uma espécie de maturação psicológica. Nas primeiras décadas da vida, segundo ele, estamos principalmente desenvolvendo o que ele chamava de persona, que é a máscara social que usamos para funcionar no mundo. A criança descobre o que agrada aos adultos, o adolescente aprende a se encaixar, o jovem pesquisa quem pode ser e o adulto jovem tenta construir uma vida que faça sentido. Mas nada disso é ainda a essência da vida. Tudo é pré-história, pré-capítulo, uma introdução. É como se até os 40 anos estivéssemos decorando o palco, montando cenário, testando luzes e ajeitando figurinos. Só depois dessa idade, quando começamos a notar que muitas das certezas não eram tão sólidas assim, é que o espetáculo começa de verdade. Jung acreditava que a segunda metade da vida é o momento em que o ser humano volta-se menos ao mundo exterior e mais ao mundo interior. Isso não significa que a juventude não tem importância, pelo contrário, ela é absolutamente necessária. Mas ela tem um papel específico e não é ainda o de viver plenamente. É o período em que acumulamos experiências, erros, decepções, pequenas vitórias e grandes expectativas. É o período em que construímos quem pensamos ser, apenas para descobrir mais tarde que grande parte disso era empréstimo. Eram ideias de outros, expectativas dos pais, comparações com amigos, repetições culturais. Quando Jung diz que até os 40 anos estamos apenas fazendo pesquisa, ele quer dizer que estamos aprendendo sobre o mundo, mas ainda não sobre nós mesmos. É nessa idade, aproximadamente, que muitas pessoas começam a sentir uma leve desconexão com a vida que construíram. Não há uma crise necessariamente dramática. Às vezes, parece apenas um incômodo suave, uma sensação de que algo não está totalmente ajustado. Pode ser dentro da carreira, pode ser nos relacionamentos, pode ser em relação ao corpo, ao propósito ou ao próprio tempo. E essa sensação não é sinal de falha, mas de chamada interior. É como se algo dentro de nós dissesse: agora que já experimentou bastante, vamos descobrir quem você realmente é. O que Jung via como a metade verdadeira da vida é justamente esse processo de individuação, o nome que ele dava ao movimento de nos tornarmos aquilo que somos de fato, sem máscaras, sem papéis pré-escolhidos, sem necessidade de aprovação. Essa visão traz algo libertador, a compreensão de que não estamos atrasados. Pelo contrário, estamos exatamente no tempo certo. Se você ainda se sente perdido, confuso, incerto sobre o futuro, Jung diria que é exatamente assim que deveria ser. Porque a maturidade não é receber respostas prontas, mas desenvolver coragem para fazer perguntas honestas. Não é encontrar o caminho cedo, mas ter sabedoria para perceber quando um caminho não serve mais. A vida verdadeira não começa quando encontramos certeza, mas quando aceitamos que a incerteza é parte do processo de se tornar humano. Quando uma pessoa chega aos 40 anos, ela geralmente já passou por uma série de ciclos. Já fracassou, já foi julgado, já se decepcionou com pessoas, já machucou alguém, já foi machucado, já perdeu coisas importantes, já se reinventou de maneiras pequenas. Ela já viu planos que pareciam permanentemente sólidos desmoronarem e já construiu coisas novas em cima de ruínas. Esse acúmulo de experiência cria uma profundidade que simplesmente não existe na juventude. Não é melhor nem pior, é diferente. É mais íntimo, mais silencioso. É nesse momento que Jung acreditava que começamos a perceber a vida não pelo barulho de fora, mas pelo movimento de dentro. Para uma criança ou adolescente, a vida parece seguir uma linha reta. Crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, formar família, envelhecer.
Mas pouco a pouco percebemos que a vida não é uma linha, é um labirinto. Um labirinto cheio de caminhos que parecem finais, mas que na verdade nos levam para versões diferentes de nós mesmos. A primeira metade da vida é quando exploramos esse labirinto com pressa, acreditando que é uma saída definitiva. A segunda metade é quando percebemos que o labirinto não precisa ser vencido, precisa ser vívido. E isso transforma tudo. Aos 40, 50, 60 anos, a pessoa começa a notar que as conquistas externas, embora importantes, não preenchem tudo. E que muitas das coisas que pareciam fundamentais, status, opinião alheia, validação social, já não têm o mesmo peso. É como se a consciência começasse a olhar para dentro e para trás, revisitando escolhas antigas e perguntando: quem eu seria se tivesse me escutado mais cedo? A resposta, porém, não é lamento, é possibilidade. Porque, segundo Jung, nunca tarde. Aliás, para ele, é justamente nessa fase que a verdadeira jornada emocional e espiritual começa. E isso tem uma explicação psicológica. A primeira metade da vida é dominada pelo ego, que é o conjunto de crenças sobre quem somos. O ego é necessário para que possamos construir algo no mundo. Ele organiza, define, controla, mas o ego nunca é a totalidade do ser. É apenas o gerente da superfície. A segunda metade da vida é um convite para irmos além do ego, para conhecermos as partes esquecidas, reprimidas ou ignoradas de nós mesmos, aquilo que Jung chamava de sombra. Não sombra como algo ruim, mas como algo escondido. Pode ser um talento que nunca exploramos, um desejo legítimo que sufocamos, uma sensibilidade que disfarçamos, um sonho que enterramos porque parecia imprático. E quando essas partes começam a voltar, o indivíduo percebe que sua alma quer crescer, não para fora, mas para dentro. Essa mudança é tão profunda que muitas pessoas só percebem quando já estão nela. Por isso, tantos relatam sensação de vazio, mesmo quando por fora está tudo bem. A carreira existe, a família existe, a rotina existe, mas falta um centro. Esse centro é o que Jung chamava de self, o núcleo verdadeiro do nosso ser. Encontrá-lo não ocorre na juventude, porque é preciso uma bagagem emocional para isso. É preciso ter vivido o suficiente para suportar a verdade. É preciso ter tentado ser o que esperavam de nós, para finalmente podermos ser o que realmente somos. O processo de individuação, então, é essa busca por unir todas as partes internas, o consciente e o inconsciente, o papel social e o eu verdadeiro, o que mostramos e o que escondemos. É como montar um grande quebra-cabeça, só que as peças são experiências, insights, memórias e dores. No início, olhamos para tudo isso como fragmentos soltos, mas com o tempo, começamos a ver que há uma forma, e essa forma é o nosso próprio rosto. O que torna a segunda metade da vida tão especial é que ela não precisa mais da aprovação do mundo exterior. Não que a pessoa deixe de se importar com os outros, ela apenas para de se medir pelos critérios externos. Ela percebe que não precisa ser a melhor, a mais rápida, a mais admirada. Ela precisa apenas ser inteira. E essa integridade vem de um lugar muito profundo, onde a alma finalmente encontra espaço para respirar. Por exemplo, um homem que passou os primeiros 40 anos buscando sucesso pode descobrir, já maduro, que o que realmente o realiza é algo simples como ensinar, criar, servir, cuidar. Uma mulher que dedicou a vida aos outros pode, aos 50, descobrir que sua própria expressão artística estava silenciosa e pedindo para nascer. Alguém que viveu sempre com medo pode, mais tarde, encontrar coragem justamente porque já viu o suficiente da vida para perceber que sobreviver é possível. Essa transformação não é instantânea, é gradual, mas é tão poderosa que muitos dizem que se sentem mais vivos aos 50 do que eram aos 20. Essa visão de Jung também combate a ideia de que envelhecer é um declínio. Para ele, envelhecer é um florescimento. A juventude é semente, a maturidade é árvore, a juventude é promessa, a maturidade é realidade, a juventude é o desenho, a maturidade é a pintura completa. Cada ruga, cada memória, cada perda, cada amor, cada fracasso, tudo isso compondo a paisagem interna que aos poucos ganha profundidade. Jung via beleza na passagem do tempo, porque sabia que o ser humano não se desgasta, ele se revela. A sociedade moderna, porém, tem medo dessa ideia. Ela idolatra a juventude como se tudo de mais importante precisasse acontecer antes dos 30.
Isso cria ansiedade, pressa, sensação de urgência. Muitos jovens se sentem fracassados porque não atingiram certos marcos. Mas quando olhamos pelo olhar de Jung, percebemos que isso é um equívoco cultural, que não há atraso. Porque ninguém pode viver a segunda parte da vida antes da hora. Cada etapa tem seu propósito. Na juventude, exploramos o mundo. Na maturidade, exploramos a nós mesmos. Ambas são essenciais, mas apenas juntas criam uma existência completa. E se uma criança de 10 anos estivesse ouvindo isso, tudo poderia ser resumido de forma simples. A vida é como um videogame. Na primeira parte, você aprende os comandos, descobre o mapa, testa movimentos. É emocionante, mas você ainda está aprendendo como jogar. Só depois de muito tempo, depois de entender o que funciona e o que não funciona, é que você realmente começa a jogar de verdade. Jung dizia apenas isso, que ninguém começa especialista na própria vida, que o jogo só revela suas fases importantes quando você já acumulou experiência suficiente para apreciá-las. E tem mais, Jung acreditava que o sofrimento é um dos grandes mestres da vida. Não o sofrimento destrutivo, mas o sofrimento que nos faz pensar, que nos amadurece, que nos convida a olhar para dentro. Muitas pessoas chegam aos 40 com feridas, mas é justamente nelas que está a chave da transformação. Uma ferida é um portal. É o lugar onde a luz pode entrar, como dizia o poeta Rumi. E Jung concordava com esse sentimento. Ele acreditava que aquilo que dói é exatamente o que pode nos guiar. A sombra não é um castigo, é um mapa. Durante a segunda metade da vida, aprendemos também a valorizar o silêncio, a desacelerar, a perceber a beleza do trivial, a compreender que a vida não é uma corrida. Ela é mais parecida com uma dança, às vezes rápida, às vezes lenta, mas sempre carregada de significado quando estamos presentes. A presença é, para Jung, um sinal de maturidade. Estar onde se está, sentir o que se sente, sem fugir, sem se apressar. Isso transforma o cotidiano em algo quase espiritual. Nessa etapa, muitos também desenvolvem um interesse mais profundo por espiritualidade, filosofia, arte, natureza. Não como fuga, mas como reconexão. Começam a perceber que existe algo maior do que a individualidade, algo que une todas as vidas, algo que dá sentido. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, uma espécie de memória compartilhada da humanidade, que se expressa em símbolos, sonhos, histórias. Na juventude, estamos ocupados demais para notar esses sinais, mas mais tarde, quando o barulho externo diminui, começamos a ouvir essas vozes mais antigas, mais profundas, que sempre estiveram ali. E então surge um novo tipo de sabedoria, a sabedoria de quem percebe que não precisa mais provar nada, que não precisa mais ser alguém no mundo, porque finalmente está sendo alguém para si mesmo. A vida deixa de ser performance e se torna experiência. Deixa de ser competição e se torna contemplação. Não significa parar de agir, mas agir com outro espírito. Menos pressão, mais autenticidade. Menos medo, mais verdade. Menos expectativa, mais presença. Essa é a vida que Jung dizia que começa aos 40. Uma vida que não está preocupada em colecionar coisas, mas em compreender significados. Uma vida que não busca impressionar, mas expressar. Uma vida que não tenta se encaixar, mas se expandir. A primeira metade da vida constrói a casa. A segunda, aprende a habitá-la. E no fundo, o que essa visão sugere é que estamos sempre a tempo. Sempre. Não importa onde estamos, quantos anos temos ou quantas escolhas já fizemos. A vida verdadeira, a que nasce de dentro, pode começar agora. Não pela idade, mas pela decisão de se escutar. Porque a beleza da jornada humana é que ela não tem prazo de validade para florescer. Jung dizia que cada pessoa carrega um destino interior que só começa a ser ouvido quando paramos de correr e começamos a sentir. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos. No fim das contas, o ensinamento de Jung pode ser resumido em uma frase simples. A vida é larga, não curta. Ela amplia conforme crescemos por dentro. Ela floresce quando paramos de viver para fora e comecemos a viver para dentro. E isso não tem idade certa. Apenas tem coragem. A coragem de olhar para si mesmo com honestidade. A coragem de deixar morrer aquilo que já não cabe. A coragem de renascer, mesmo quando o mundo diz que é tarde. A coragem de viver e não de sobreviver. Porque viver de verdade é um ato de profundidade.
E essa profundidade só se revela quando estamos preparados. Jung acreditava que ninguém encontra o sentido cedo demais. O sentido da vida se revela lentamente, como luz surgindo no amanhecer. Primeiro o escuro, depois o cinza, depois um brilho suave, até que o sol finalmente aparece. E quando aparece, tudo faz sentido. O caminho percorrido, os erros cometidos, as quedas, os encontros, os desencontros, tudo se encaixa, porque tudo fez parte da preparação para esse momento de clareza. E talvez essa seja a coisa mais bonita do pensamento de Jung, a certeza de que o melhor ainda está por vir, não importa a idade. O melhor é sempre aquilo que nasce do encontro honesto consigo mesmo. E esse encontro pode acontecer aos 40, aos 50, aos 70 ou até hoje, agora, enquanto você escuta estas palavras. Porque o começo verdadeiro não é marcado por aniversário, mas por consciência. A vida começa quando deixamos de viver automaticamente e passamos a viver intencionalmente. Quando deixamos de repetir e passamos a criar. Quando deixamos de temer e passamos a sentir. É nesse ponto que a história real começa. E tudo antes disso, como dizia Jung, é apenas pesquisa.